Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos! Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. O mundo de hoje é pautado pela interconectividade de dados e de informações. E com o advento da tecnologia e da inteligência artificial, os nossos dados estão seguros ou seremos cada vez mais vulneráveis à manipulação das nossas informações pessoais? A transformação tecnológica vai certamente chacoalhar um dos maiores feudos de resistência à inovação, transparência e eficiência, o setor público. A Valide, maior integradora de soluções de identificação segura de dados, está presente tanto nos governos como no bolso, na bolsa e na carteira dos brasileiros. Nosso RG, a carteira de motorista, nossa CNH, o SIM card do smartphone e o cartão de crédito são alguns produtos em que a Valide está por trás. E para falar sobre os desafios de segurança de dados e privacidade, eficiência governamental e política baseada em dados e evidência, eu recebo hoje o CEO da Valide, Ilson Bressan. Ilson, bem-vindo à entrevista com o Dávila. Obrigado, Felipe. Um prazer estar aqui com você e com a tua audiência. Vai ser legal a gente tocar por esses pontos que você citou. Com certeza. Eu só vou começar pela questão básica. Hoje todo mundo diz que dados é o petróleo do século XXI, que quanto mais nós temos dados, mais nós conseguimos melhorar o nosso negócio, a eficiência do nosso negócio. Se por um lado é o petróleo, como é que nós vamos ter segurança que os nossos dados vão virar receita para o usuário e não só para as grandes empresas? Essa é uma questão bastante polêmica, sim, Felipe. De fato, data is the new oil. A famosa frase é exatamente essa. E, de fato, o dado tem um valor econômico, seja para qualquer empresa que precisa fazer a gestão dos seus clientes, da sua base de clientes para entender comportamento e fazer a oferta de melhores soluções ou serviços. No privado, a gente faz muito isso, numa experiência prévia a Valide, saber a leitura do comportamento de como aquele integrante da minha base de usuários num marketplace de serviços no passado, aquilo era tudo. Saber se hoje ele pode comprar algo que ele não comprou ontem, né? Em vez da gente ter aquelas repetidas ofertas, você compra um produto e recebe uma enxurrada de outras ofertas do mesmo produto que você comprou, mas aquele produto dura 5 anos. Então, de fato, acho que esta experiência que todo empresário, toda empresa precisa ter com o seu cliente que está na base, passa a ser uma preocupação de todo mundo, né? Hoje, de fato, o que a gente vê é que o setor público passa a se preocupar um pouco com esta informação também, e a gente vê esse momento como um momento que precisa ser o momento do empoderamento do dono do dado, e não uma distribuição desse poder ou por empresas privadas ou por empresas públicas, que podem sim fazer mau uso desse dado. Claro que podem fazer bom uso do dado, mas a preocupação central com a transparência, né, com uma possibilidade de você ter controle de consentimento ou conhecimento de onde e por que seu dado está sendo usado, é algo que hoje, infelizmente, a gente não tem controle absoluto sobre ele. Mas, sem dúvida que utilizar o dado, explorar o dado, inclusive para tomar boas decisões no privado, ou para a criação de políticas públicas, é uma era que a gente já entrou, já está vivendo, tem uma série de desafios, tem uma série de riscos, mas, por outro lado, tem uma série de oportunidades que fazem a gente poder vislumbrar uma sociedade que pode operar melhor. Com certeza. Agora, tem um ponto interessante, vocês, a Valide, que trabalha com os SIM cards, por exemplo, com o smartphone, como é que a gente tem tanto dado, hoje, tanta depuração de dado, e tem coisa tão antiga como o telemarketing que inferniza a vida de todos os brasileiros. Então, como é que você, por um lado, você tem tanto conhecimento de dado e continua recorrendo a um negócio praticamente do século passado que enlouquece as pessoas? Como é que se explica um fenômeno desse? Que bom que a gente tem ferramentas, pelo menos, para identificar que o que está chegando é um telemarketing indesejado e a gente tem maneiras de não atender, por exemplo. Mas, infelizmente, eu acho que a gente precisa conviver com uma sociedade que tem bolsões de absoluta inteligência no tratamento do dado, mas tem outros bolsões de empresas ou de qualquer companhia ou de qualquer que opera com sua base de clientes que, infelizmente, não estão por dentro das melhores tecnologias ou das melhores formas de poder interpretar o comportamento da sua base. Isso faz com que você utilize um canhão para poder querer atingir um passarinho pequeno. Então,
A falta de cuidado, a falta de inteligência para tratar o dado e para saber o quanto você deve ofertar algo para alguém, infelizmente ele não é tratado igualmente por todas as empresas. Isso faz com que a gente tenha ótimos exemplos de bom tratamento do dado e, infelizmente, a maioria deles, um desconhecimento profundo de como nós nos relacionamos com as marcas que a gente gosta. É muito normal, é muito comum a gente, infelizmente, receber ações de marketing, seja telemarketing, seja por telefone, seja por e-mail, quando alguém nos conhece e não faz um bom uso daquela informação. Então, apesar de toda a tecnologia disponível, tem bons passos que a gente ainda precisa dar. Que bom que alguns bolsões já estão dizendo como se faz, na medida que conhece melhor o comportamento das suas bases. Então, esse é um caminho que a gente está avançando a passos lentos, mas chegaremos num lugar melhor daqui a pouco. E, Wilson, agora o grande tema é a inteligência artificial, né? Como a inteligência artificial, por um lado, vai melhorar essa qualidade dos dados e, por outro lado, como ela ameaça tirar o sono de muitas pessoas. Ou seja, o que tem de mito e verdade nessa história da inteligência artificial como algo para segurar o dado e não aumentar a vulnerabilidade das pessoas em relação aos seus dados? Acho que o advento da inteligência artificial, ele provoca dois movimentos que são absolutamente contrastantes. É um paradoxo, mas quanto mais você tem inteligência artificial para ter uma melhor interpretação de uma massa de dados que te permite tomar uma melhor decisão, por outro lado, né, a depender de como esse dado está armazenado, de como você consegue treinar, né, o seu algoritmo para poder ler aqueles dados, também poderemos ter efeitos nocivos em relação à privacidade dos dados, especialmente. Então, acho que a gente vive aqui sempre risco e oportunidade. Eu acho que o que ele nos faz avançar é entender que a gente pode finalmente modelar uma infinidade de dados e criar um modelo de aprendizado, uma linguagem que consegue ensinar os seus dados a poder responder para aquilo que você precisa, seja para criar uma bela política pública, uma melhor política pública, ou uma forma de se relacionar melhor com o seu cliente, mas tudo isso precisa estar by design, encapsulado com modelos de infraestrutura, principalmente de armazenamento de dados, de tratamento dos dados, de cuidado com a privacidade de dados de cada indivíduo, que permitam você ter transparência, ter ferramentas de revogação, ter ferramentas de consentimento, ter ferramentas de extração do seu dado de forma que você consiga interromper um relacionamento com um determinado estabelecimento. Então, acho que todas essas coisas estão vindo juntas ao mesmo tempo e provocam medo, mas também provocam possibilidades da gente ter uma relação melhor com qualquer ente público ou privado que a gente se relaciona todos os dias. E como é que a Valige vai se posicionar nesse mercado cada vez mais complicado agora, né? Porque, no fundo, a gente está falando da inteligência artificial e as pessoas, você vai ter que garantir que aqueles dados vão ser bem usados para os seus clientes, né? Acho que tem vários aspectos aqui, mas um dado que a Valige se orgulha ao longo da sua história é de, sem dúvida, ter sido o maior terceiro de confiança, de ser o maior terceiro de confiança da sociedade brasileira, na medida que a gente no backstage, né, como se a gente fosse um grande anjo da guarda do dado pessoal dos brasileiros, porque, afinal de contas, a gente emitiu quase 200 milhões de documentos no Brasil ao longo da nossa história. A Valige é uma empresa que existe há quase 70 anos e, ao longo do tempo, foi fazendo a sua transformação de portfólio para poder atender a sociedade brasileira em seus diferentes anseios em 3 grandes ecossistemas. A gente opera em identidade e governo digital, com bancos e pagamentos e também com conectividade segura. Veja que todos esses 3 ecossistemas têm o dado sensível como um elemento fundamental. Então, proteger esses dados by design é algo que a gente já faz há muito tempo, desde quando não era buzzword falar de cibersegurança ou de inteligência artificial. Então, acho que a gente tem um compromisso de continuar sendo esse grande anjo da guarda, esse grande terceiro de confiança, mas a nossa abordagem aqui para qualquer um desses 3 ecossistemas é a gente colocar o cidadão no centro, colocar o dono do dado no centro, para que ele consiga ter controle sobre como o seu dado é utilizado. Quanto mais a gente avança como sociedade digital, e a gente tem como determinação e como objetivo de portfólio ajudar a sociedade a se transformar cada vez mais digitalmente, embora hoje a gente tenha o portfólio muito no privado e a gente tenha dedicado muito esforço para ajudar o governo a se transformar, mas nessa etapa de mudar a sociedade para ser uma sociedade cada vez mais digital, o elemento de confiança para a gente está no centro.
E a confiança passa pelo dado pessoal, passa pelo indivíduo, passa por qualquer serviço que é prestado, conhecer para quem está sendo dado esse serviço, conhecer a integridade desse dado, conhecer o comportamento desse determinado indivíduo, mas sempre com ele no meio sendo empoderado. Então, o nosso desafio em relação a portfólio, em relação à filosofia da empresa, de como a gente se posiciona junto aos nossos clientes do setor privado ou também do setor público por um lado, continuar garantindo uma integridade de esses dados, esses databases não serão violados, continuaremos a ser um grande terceiro de confiança que o brasileiro pode ter segurança em se sentir protegido. Ao longo de toda a nossa história, a gente sempre operou com clientes de operações com altíssima complexidade, sempre de alta volumetria, sempre com dados sensíveis, sempre envolvendo biografia, biometria dos nossos usuários, e a gente sempre conseguiu ter sucesso na defesa de todos esses ambientes. Então, agora que cada vez mais o nosso portfólio se torna digital, cada vez mais quando o governo toma uma posição de poder querer conhecer melhor o seu cidadão, utilizando o comportamento desse cidadão, a informação de como ele consome serviços públicos, nosso portfólio começa a oferecer ferramentas, seja de interoperabilidade, seja de segurança by design, seja de transparência do dado, que permite a gente ter essa relação de uma sociedade de confiança que opera de uma maneira muito mais elevada, digital, de como a gente percebe hoje. Percebe que para ter confiança numa relação, você precisa não somente confiar uma parte na outra, você precisa ter instrumentos de verificação. Não basta confiar, você tem que ter a capacidade de verificar, porque a confiança se torna um negócio by design em todo o processo. Então, no momento que a gente tem aceleração de uso do dado pessoal, aceleração de informações pessoais para poder criar produtos ou serviços ou definir políticas públicas, o nosso portfólio, ele se traduz em conseguir oferecer estas soluções de dados que se interoperam, de dados ou bancos de dados que respeitam a autonomia de cada ente, seja nas diferentes UFs, seja nas diferentes secretarias e dentro de cada estado, mas que a gente consiga utilizar essa informação básica, né, do cidadão, do nosso cliente, para poder criar o melhor serviço, a melhor experiência, a melhor política pública. Então, by design, transparência e empoderamento, e que o dado sirva para que a gente tome as melhores decisões em qualquer empresa pública ou privada. Bom, falando do setor público, a minha primeira pergunta para você vários países, inclusive Portugal é um exemplo, você está pegando todos esses números, só tem um único número de identificação, você não tem mais CNH, RG, número do contribuinte, é tudo um número só. Você que vem trabalhando em governo digital há um tempo, no futuro próximo nós vamos ter um único número para tudo? Já estamos nesse caminho, na verdade a gente está indo por essa direção. Não digo que teremos um único número, porque o Brasil tem as suas particularidades e suas complexidades, mas sem dúvida a gente vai passar a ter chaves mestras de acesso a todos os dados. No caso da identidade do Brasil, a gente já passa a ter um registro único, um número único que é ancorado no CPF, assim como outros países também o fizeram. Por que o governo brasileiro está optando por esse caminho? Por que a gente entende também que esse é um bom caminho? Porque no fim do dia nós somos uma pessoa, nós precisamos ter um Estado ou uma empresa a serviço da unicidade de um indivíduo. Assim como a gente, como indivíduo, precisa enxergar o Estado como um Estado que também tem uma unicidade na prestação de serviços. Não importa se eu estou no município, se eu estou no estado, se eu estou no nível federal. Não importa se eu me relaciono com o Detran, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria da Fazenda, com a Secretaria de Educação. Hoje nós temos um problema gigante no Brasil, mas gigante mesmo, que é a nossa taxonomia de dados que está presente nos databases. Com certeza, se a gente buscar Felipe Dávila em diferentes databases aqui de São Paulo, encontraremos muitos. E não só porque são homônimos, porque no mesmo CPF, com a mesma biografia, poderá ocorrer algum tipo de incorreção na forma como o seu dado biográfico está registrado. Então tem um problema gigante aqui da gente poder ir unificando todos esses databases para poder chegar na unicidade do cidadão ou do cliente. E por isso que a gente precisa cada vez mais ter as ferramentas ou ter uma arquitetura que vá garantindo que a gente tenha sempre registros únicos. Para que não importa se você entre no município ou num serviço federal, você tem
uma única pessoa se identificando. É o princípio do que a gente chama de uma única vez. Uma vez que eu me identifico, uma vez que eu tenho uma forma de me logar num ambiente que faz com que eu consiga usufruir um serviço da cidade, do estado ou do federal, sem eu precisar ter que preencher todas as vezes aquelas minhas informações, validações de infinitos números, a vida nossa ficará cada vez muito mais fácil. E aí tem um trabalho enorme que é por trás, que é no back-end, que é onde a gente mais se dedica, que é construir essa infraestrutura, esse emaranhado de intercomunicação de dados, que vai permitir com que cada cidadão ou cada prestador de serviço do lado público ou privado consiga ter respeitado esse princípio de me identifico uma única vez, tenho as validações adequadas de segurança, inclusive para o meu acesso, e a gente vai concedendo os serviços ou os privilégios de acesso conforme essa relação vai ficando cada vez mais de confiança. Então, sem dúvida que esse é o caminho que nós já estamos começando a trilhar. Wilson, um dos programas mais notáveis nessa área de digitalização de dados públicos é a Índia. A Índia criou o Aadhaar, que digitalizou reconhecimento facial mais de 1 bilhão de pessoas. Incrível. E a Índia tem uma estrutura muito parecida com o do Brasil, o federalismo e tal, mas aquilo melhorou demais a qualidade de informação de dados, fraudes foram combatidas e benefícios dados de uma forma muito segmentada e exata. O Brasil tem chance, alguma hora, de fazer a sua versão Aadhaar aqui, você acha? Sem dúvida que temos. Acho que já estamos nesse caminho. O projeto nacional da carteira de identidade, ele tangencia esse objetivo, mas acho que tem coisas muito interessantes que a gente consegue se inspirar no modelo indiano. Imagine que na Índia, dos 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, aproximadamente 800 milhões deles precisam receber um benefício do Estado todo mês, financeiro. A Índia tinha um problema que o Brasil, felizmente, não tem. Nós temos um legado, o que é outro problema, mas a Índia não tinha esse legado. Então, teve uma primeira tarefa de precisar fazer todo um processo de identificação da população, efetivamente. E aí, graças a colaboração também da iniciativa privada junto com o governo, e esse é um outro traço que nós da Varig entendemos necessário, né? Ninguém consegue fazer uma solução, ninguém consegue resolver os problemas do Brasil sozinhos ou os problemas de qualquer país sozinhos. A gente precisa colaborar muito entre setor público e setor privado. Lá na Índia, graças a essa colaboração, se fez um esforço enorme de poder cadastrar todos os indianos. Então, iam pessoas de casa em casa para poder fazer a identidade de cada um. A partir disso, se criou uma infraestrutura impressionantemente bem constituída do ponto de vista de arquitetura, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de interoperabilidade de dados, que permite que, a partir de uma identificação forte, uma identificação segura, que foi provida pelo Estado, todos os serviços financeiros ou serviços de telecomunicação ou serviços sociais de você entregar benefício passaram a ser prestados a partir desse identificador único. Então a fraude deixou de existir, né? Você não tem mais não tem por que você não tem mais 2 Felipes Dávila ou 10 Felipes Dávila consumindo diferentes serviços públicos em diferentes estados, porque está tudo unificado. O seu nome está linkado com a sua biometria está todas dentro do mesmo database, e isso é base para você conseguir criar uma conta bancária. Para validar isso como um segundo fator de identificação, você sempre tem um OTP, que você recebe uma senha temporária para cada transação que você faz. Você tem mecanismos espalhados pela Índia inteira de validação da sua biometria do dedo, embora tenha a face, embora tenha a íris também. Então se criou um modelo de infraestrutura que permite que não apenas o dado tenha sido criado, constituído um database, mas a partir dele muitos serviços foram criados, consumindo aquela biometria e provando que você é você e você tem direito a consumir aquele determinado serviço ou pode fazer aquela transação. Então, acho que é um modelo, inclusive, muito parecido que a gente ouve o governo brasileiro dizendo que quer seguir, e é um modelo que a gente aprova muito e está muito acostumado a lidar com ele, porque tem um modelo onde você tem regras mais rígidas no centro para poder determinar os padrões de biometria ou para você determinar os campos que são validados, nome, data de nascimento e outros que qualquer país queira definir como fundamentais para provar que você é você. E a partir disso, toda iniciativa privada consegue criar serviços
que vão consumir esse database biométrico, biográfico, de endereço e por aí vai. Então, várias ferramentas que eu acho que a Índia fez, a gente pode passar a utilizar a partir de agora. Muito embora Quanto tempo você acha? Se agora, o que você acha? Acho que em uma década a gente resolve esse problema no Brasil. Talvez, inclusive, antes. Quando a gente olha o ritmo de emissão da nova carteira de identidade, esse ritmo de emissão é um ritmo de emissão muito mais forte do que o antigo RG. Então, tem várias características que, a partir de agora, passam a valer e que são, quando a gente olha as sociedades mais desenvolvidas do mundo, a identidade é um grande pilar, né? Se você não tem uma identidade forte e segura, você não consegue construir toda uma infraestrutura de prestação de serviços públicos, de garantir que os databases se integrem e interoperem. Então, esse grande pilar, aqui no Brasil, começou no início de 2024. A previsão legal pelo decreto 10.977 é que isso vai até 2031, 32, mas a gente vê movimentos de aceleração, então acredito que até 2030 a gente já tem muita coisa avançada. A gente já vê os estados praticamente todos emitindo o novo modelo de carteira de identidade, e isso vai, sem dúvida, em algum momento, transbordar também para as relações que a gente tem com o setor privado, que aí, a partir de uma prova de identidade mais... primeiro, mais confiável. Segundo, mais performática. Terceira, com uma oferta de serviços muito mais ampla do que o número de serviços que a gente tem. Mas, principalmente, por último, porque esse dado ele vai estar a serviço de uma múltipla camada de empresas que vão prestar inúmeros serviços, que eles serão consumidos numa velocidade incrivelmente maior. Isso vai provocar um efeito de escala que, inclusive, vai fazer com que esse match biométrico, que hoje a gente praticamente não usa, ele seja utilizado em grande escala. A forma como a gente resolveu esse problema no Brasil para evitar a fraude, seja no privado ou seja no público, no público praticamente você não tem solução, né? No privado, parece que todo mundo construiu os seus próprios databases. Então, databases proprietários ancorados em algum nível de conhecimento que você teve da sua base, constituindo um banco de dados próprio ao longo dos últimos anos, fazem com que essa seja uma base de você fazer checks biométricos para abrir uma conta digital remotamente, para você fazer alguma validação de serviços digitais que você precisa consumir. Mas nenhuma dessas bases a gente tem garantia de integridade absoluta. Quem disse que você consegue afirmar que não há fraude, que não há um falso positivo ou um falso negativo dentro de um database feito por uma empresa privada ou feito por uma empresa pública? Por quê? Porque no nascedouro do dado a gente teve algum problema. Quando a gente implementa alguns projetos de identidade nos estados e que você tem uma tecnologia de biometria onde a gente implementa um motor biométrico chamado ABIS, né, esse motor ele faz um modelo de checagem da nossa biometria, tanto facial quanto de finger, mas especialmente de finger, porque a nossa digital ela é realmente única. Cada cidadão desse mundo, dessa terra, tem uma e nenhuma é igual à outra. Então, quando a gente implementa num estado, é muito comum a gente enxergar uma única biometria com 10, com 15 diferentes nomes e diferentes fotos. Por que isso foi tirado? Porque provavelmente essa única biometria com 10 diferentes documentos estão consumindo os benefícios públicos indevidamente. Então, esse é um jeito que... a gente precisa criar uma infraestrutura que permita que a gente tenha essa consulta muito mais performática, muito mais barata, muito mais segura, para que a gente tenha mais serviços consumindo uma base biométrica unificada, padrão ouro, coisa que a gente não tem no Brasil. A grande esperança que a gente enxerga em relação a esse tema para reduzir as fraudes absurdamente, tanto no privado quanto no público, é a Constituição e a forma como se está coletando as biometrias e os dados de todos os brasileiros. É como se a gente estivesse passando por um grande recenseamento profundo de toda a população brasileira. Recenseamento digital. Exatamente. Agora, tem um ponto interessante, né? Você tocou no ponto das fraudes e realmente há uma disparidade na qualidade de dados e na sofisticação da segurança de dados em áreas opostas. Vou dar 2 exemplos. Pior área é a área social, é onde tem mais fraude. BPC, benefícios previdenciários. Sem dúvida. Isso aí você sabe que é uma fábrica de fraudes que nós poderíamos economizar bilhões e bilhões de reais nisso. Por outro lado, o setor financeiro é altamente sofisticado, né? Então, tanto Banco Central, Receita Federal, são áreas onde você tem uma tecnologia extremamente avançada, né?
Por que existe tanta disparidade no mesmo país, dentro do mesmo governo, em áreas tão distintas? Não é um problema de tecnologia, Felipe. Não é um problema, definitivamente. A tecnologia já resolveu isso faz muito tempo. E qualquer um pode fazer uso dela para poder fazer. É muito mais um problema de arranjo político em todas as partes. Muitas vezes um problema de priorização da pauta que precisa ser elegida como a principal para resolver um certo problema. Nós geralmente temos, especialmente no âmbito público, nós temos visões muito curto-prazistas, né? Então você não tem nunca um projeto de Estado a ser implementado, você tem sempre um plano de governo, e esse plano de governo tem data para começar e para acabar, e geralmente ou você faz isso no primeiro ano, no máximo no segundo ano do seu mandato, depois você não tem tempo de continuar fazendo as coisas. Então acho que essa confusão de interesses que são resolvidos muito mais na política do que na tecnologia, sem dúvida é uma das causas que fazem a gente ter esse cenário de uma sociedade cheia de fraudes, relações que não são de confiança e de enormes rombos em empresas públicas, privadas, por conta de fraudes. É literalmente um jogar no lixo bilhões e bilhões de reais. Eu acho que a gente está começando a ter ferramentas adequadas, e acho que tem uma consistência no discurso entre empresas como a Valid, que a gente, quando enxerga para uma oportunidade como o governo digital, a gente está enxergando para um jeito de poder acelerar a construção de uma sociedade digital de confiança, que não se resolve só no aspecto do público. Fatalmente isso vai transbordar para as relações do privado, que deu o seu jeito de resolver com seus próprios databases, seus próprios sistemas biométricos. Os bancos são bons exemplos disso, qualquer banco brasileiro, o Neobank, o Incumbent. Mas quando a gente olha para essa oportunidade que está aberta no flanco da transformação digital, que pode ocorrer no governo, âmbito federal já um pouco mais avançado, nos estados muito por fazer, nos municípios uma infinidade de coisas por fazer, é que a gente vai começar a ter, de fato, a construção desse pilar fundamental, que é o pilar da identidade, do conhecimento da pessoa, do uso do dado, para poder criar a política pública adequada, para poder criar a relação e para poder criar os serviços que dão momentos de verificação de transações que a gente precisa fazer. Hoje pela manhã nós estávamos, inclusive, discutindo na empresa algumas tendências, e tokenização, identidade descentralizada, o modelo de virtualização dos modelos descentralizados, tudo que se refere à Web 3.0, onde os ativos eles serão digitais na sua essência, com modelos de transparência, de integridade, de descentralização. Quando a gente olha para isso, a gente enxerga um mundo completamente melhor com uma sociedade digital, mas ele só será possível ser construído se essa infraestrutura que permite que a sociedade opere por relações de confiança seja construída. Uma frase era don't trust, verify. Né? Você não precisa confiar, você verifica. Você tem que ter um poder verificador. Tem que ter um poder verificador, porque as relações de confiança elas se estabelecem por natureza. Então esse é o caminho que a gente enxerga da Valid, do Brasil, dos governos, e também a conexão que isso tem com o privado. Tem uma questão pública e privada que me parece muito interessante nessa área de dados, que vai crescer cada vez mais, que é a área da saúde. Você vislumbra no futuro os dados de um paciente sendo compartilhados, utilizando em hospitais públicos e privados com a rede pública, para inclusive desenhos melhores de planos de seguro, plano de saúde, porque essa é uma grande pressão hoje, tanto na área de plano de seguro como plano de saúde, da história dos dados, né? Então, quer dizer, o saudável acaba pagando mais a conta do cara que não é tão saudável. Sem dúvida. Como você vê a revolução de dados nessa área específica da saúde e esse compartilhamento de dados do setor público-privado? Especialmente na saúde, a gente tem uma questão que é muito polêmica. Acho que a gente vai precisar fazer boas discussões enquanto integrantes de uma sociedade que evolui digitalmente para poder enxergar as enormes vantagens que existem no compartilhamento desse dado. Então tem um arranjo muito complexo para ser feito, mas, de novo, não é um arranjo tecnológico, é um arranjo de interesse de todas as partes que estão envolvidas
para poder chegar nesse momento onde você essencialmente tem um serviço mais barato, um serviço de mais qualidade e também pelo lado de quem presta um custo mais tangível, né? E uma certeza de que você está alocando o investimento naquele serviço de uma maneira correta, sem ter fraudes ao longo do caminho. Como a gente garante que a gente não faça 2 tomografias de tórax nesse momento hoje aqui em São Paulo ou no Brasil? A única maneira que eu tenho de garantir que qualquer um que esteja pagando essa tomografia, seja por recurso particular, seja por um convênio privado, ou seja pelo município, pelo Estado, seja pela rede pública, né, a gente não consegue garantir que no mesmo dia sejam ordenadas, sejam prescritas 2 tomografias para o mesmo paciente. A forma que a gente tem hoje de poder enxergar um avanço, uma evolução do histórico dos nossos indicadores, da glicemia ao colesterol, a qualquer outro que a gente queira, é sempre fazendo o mesmo exame no mesmo laboratório. Porque se a gente fizer num dia num laboratório diferente, numa cidade diferente, perdemos o histórico, temos que fazer coisas diferentes lá. Então eu vejo que sim, no futuro isso será possível. Entendo que isso parte muito por um regulatório do governo federal. Acho que tem etapas aqui que o governo federal precisa ser um pouco mais insistente na coordenação dos esforços para garantir que privado e público consigam se entender nesse tratamento. Mas eu acho que ele é uma tarefa que ficou não em segundo plano, mas ela precisa preceder desse outro grande esforço de garantir a unicidade da identidade de cada brasileiro. E na medida que a gente vai digitalizando jornadas no nível estadual, municipal e federal, que a gente consegue implementar esse princípio da única vez, que eu acesso e que eu me identifico, a gente começa a ter elementos que começam a medir o comportamento que cada um de nós consome de serviço público ou privado, e a gente vai ver frequência, recorrência, tipo de exame que a gente solicitou, tipo de tratamento que a gente recebeu, tipo de medicamento que a gente comprou ou recebeu. E aí esses dados todos começam a servir para que a gente crie políticas um pouco melhor. Isso tem que voltar para um custo menor para qualquer hospital, qualquer secretaria de saúde que precise prestar o serviço, mas precisa voltar também com uma informação para que o plano de saúde tenha menos desperdício de dinheiro, consiga ofertar um plano cada vez mais amplo do ponto de vista de cobertura e também mais econômico para que todas as empresas que hoje financiam, né, o seu grupo de colaboradores consigam ter condições de a gente ampliar esse serviço. Então, acho que é sim uma questão polêmica, resolvível, desde que a gente tenha essa etapa de juntar todos os interesses em prol de um bem maior, né, de evitar as fraudes e diminuir o custo da saúde de modo geral em todo o Brasil, para cada brasileiro, ao mesmo tempo que a gente vai avançando com as outras jornadas. Mas é interessante esse ponto que você traz, né? Que a tecnologia, na verdade, está mais avançada do que os pactos sociais, ou seja, o pacto cidadão com o governo com o cidadão, na regulamentação. E como, vamos dizer assim, o argumento tecnológico pode ajudar a acelerar esse tipo de pacto social que nós precisamos fazer para poder usar melhor ainda os dados em prol do cidadão? Acho que notícias como o Brasil se livra da fraude, economizamos 100 bilhões em custo de prova de identidade, geramos riqueza econômica a partir do momento que a gente não tem mais necessidade de ficar provando a mesma coisa a todo momento, repetidas vezes. Acho que na medida que a gente vai vendo estas notícias positivas, acho que o resultado... O poder do resultado vai impactar para que a tecnologia seja mais utilizada. Tem um exemplo muito latente na minha memória agora, você falando sobre saúde, sobre tecnologia e uso de dados. Numa das primeiras viagens que nós fizemos para conhecer um dos países que a gente se inspira, tem vários países no mundo que a gente se inspira para ir em direção a essa sociedade digital de confiança, mas um deles tem um caso específico de você sofrer um acidente na cidade ou numa rodovia. Você será imediatamente atendido pelo setor de emergência, com uma ambulância vai chegar no seu local, a pessoa vai tirar uma prova ou vai tirar uma foto do seu rosto, ou vai pegar o seu finger, a sua digital. Imediatamente você já tem dentro da ambulância
um conhecimento perfeito de todo o seu histórico de saúde como indivíduo daquele país. Então, eles criaram uma forma totalmente integrada, onde o dado do cidadão, por um lado, você tem acessibilidade pelos órgãos do governo que precisam prestar o serviço. Por outro lado, você tem a transparência do acesso daquele dado por cada um dos cidadãos. É como se você tivesse uma conta única, você sabe que o hospital X ou a ambulância Y acessou o seu prontuário médico unificado naquele determinado momento, mas foi para salvar a sua vida. Então, quando a gente tiver esse tipo de resultado, quando o tratamento começar a ser dado na ambulância, naquele momento que você sofreu o acidente, e aí você dá para o médico, dá para a junta que está te tratando as condições de saber se você tem algum tipo de alergia, que medicamento você reage melhor, todo o teu histórico e qual é o melhor procedimento a ser feito naquela determinada situação, acho que esses resultados vão gritar muito alto e a gente vai passar a romper essa barreira do eu quero fazer sozinho. Acho que é um pouco dessa história do não dá para a gente achar que a gente resolve um problema sozinho, não dá para uma empresa entender que ela consegue ter portfólio para poder ser dominante no mercado e achar que ela resolve todo um problema de um setor ou de um serviço que é prestado. Aqui precisa ter o ambiente do nós, né? Se a gente fizer junto, preservando o interesse individual, claro, mas conseguindo se colocar à disposição do governo ou de outra empresa privada, de colaborar para poder resolver um problema que é do nosso cliente, que é do nosso cidadão, aí sim a gente está construindo algo que dura e aí uma sociedade avança. Então, acho que esses elementos de decisão frente a certas políticas públicas ou para enfrentar problemas graves de uma sociedade, é um pouco do jeito que a Valid entende que a gente precisa cooperar com todos os entes de forma que a gente crie a melhor solução para resolver o problema daquele cidadão, daquele cliente, daquela política pública ou daquele grande problema que a sociedade tem. Afinal de contas, essa sociedade de confiança que vai operar essencialmente no digital precisa ser construída por nós que estamos, nesse momento aqui, criando as bases do futuro. Agora, é interessante esse exemplo que você deu. Mostra o seguinte: quando o cidadão confia no Estado, não tem esse conflito de o Estado está sabendo muita coisa sobre mim, isso está violando a minha liberdade individual, minha liberdade de expressão, minha liberdade de dados, etc. Quando o cidadão desconfia do Estado, quanto mais dado o Estado tem, mais você acha que a sua privacidade está sendo violada. Sem dúvida. E no Brasil esse é o grande dilema. O brasileiro não confia no Estado, né? Porque o Estado só aparece para taxar a gente, claro. não é para prestar bom serviço. Claro. Então, tem uma questão importante, como ganhar, que é a sua pergunta número 1, a confiança no Estado e nas instituições, com esse poder de verificação, para o indivíduo não achar que cada vez mais o Estado está bisbilhotando na vida do cidadão. Eu diria que tem o elemento confiar no Estado, mas tem o elemento confiar em qualquer outra parte. Uhum. Acho que esse é maior em relação ao público, mas é igualmente perigoso em relação a qualquer empresa privada. Polêmicas à parte, quanto maior a empresa, quanto mais dados ela tem a nosso respeito, mais temerosa a gente está, né? Mas, na nossa visão, isso se resolve quando a gente consegue criar uma infraestrutura de transparência do dado que coloca as camadas de gestão de consentimento ou de gestão de conhecimento do uso de dado, poder revogar, poder consentir, poder saber quem acessou o seu dado e por quê. Esse é um caminho que a gente tem que trilhar. Não dá para esperar para 2030, é uma pauta de 2025. Dentro do nosso portfólio e da nossa filosofia empresarial, a gente entende que nesta camada de transparência de uso do dado está o segredo para a gente conseguir construir uma sociedade onde a gente pode confiar. Porque aí eu vou saber que uma autoridade policial acessou o meu cadastro, eu tenho que ter direito de saber que ele acessou os meus dados. Uhum. Eu não posso saber por um relatório pago de alguma empresa que a gente faça qualquer subscription fee mensal, eu não posso saber por lá que o meu dado vazou na Deep Web. Não tem condição. Então, a gente precisa essa infraestrutura precisa ser criada. A gente entende que o modelo que a gente está indo pela nova identidade nos ajuda a criar parte desse ferramental,
Mas toda essa camada de gestão de consentimento e transparência do dado dentro do poder do cidadão tem que ser criada. Quando isso for criado, quando a gente começar a perceber consulta após consulta, quem acessou meu dado, por que acessou, se há um interesse legítimo, isso está protegido por lei, já tem o guarda-chuva da LGPD, né? Eu consigo ter poder sobre consentir, revogar ou conhecer o porquê está sendo usado. Nessa hora, acho que a gente começa a ter mais confiança em qualquer empresa pública ou privada que tenha acesso aos nossos dados. Mas, de novo, o poder tem que estar na mão de quem é o dono do dado. Inclusive para ser remunerado por isso, se um dia se esse dado tiver algum valor econômico e se eventualmente se tiver justificativa ou consentimento para tal. Mas sem dúvida que do ponto de vista de criar relações de confiança, o que faz com que eu desconfie? O mau uso de algo. O que faz com que eu confie? O bom uso, a transparência, a confiança que eu tenho na plataforma, e isso é algo que a gente quer criar, quer contribuir para a sociedade brasileira quando a gente olha para esse mundo que é cada vez mais digital. A Vale vem se envolvendo cada vez mais com o ranking de competitividade lá do CLP, do Centro de Liderança Pública, né? E uma das questões fundamentais na competitividade dos estados é a questão de infraestrutura. Cada vez mais o Brasil perde competitividade por deficiência na sua infraestrutura e de um jeito gritante. Excesso de gasto, desperdício de dinheiro público, paralisação de obras. O que a questão da gestão de dados pode fazer para ajudar os estados a resolver esse grande gargalo, principalmente da competitividade brasileira, que são os investimentos em infraestrutura? Eu vou trazer 2 dados e aí depois eu volto um pouco, especialmente em relação ao ranking de competitividade. Mas tem 2 pesquisas recentes, uma é da McKinsey, pré-pandemia, que revela um dado impressionante. Países como o Brasil, na medida que resolvem o seu problema de identidade segura, teriam um destravamento do seu PIB entre 6% e 13%. Algo absurdo. Não tem nenhuma medida econômica que consiga fazer esse boost na economia brasileira, no PIB brasileiro, sem isso. Por quê? Porque eles entendem que na medida que você tem como um grande pilar, né, uma identidade segura, associado a dados, a databases públicos ou privados que interagem entre si para conhecer melhor o cliente ou o cidadão, entregar a política pública mais adequada para aquele cluster populacional, evitar que a fraude aconteça. Todo esse esforço social que a gente tem, social e econômico que a gente tem para poder garantir transações seguras, ele deixa de ser um esforço custoso e esses recursos vão para gerar economia, gerar desenvolvimento econômico, gerar distribuição de renda posterior. Então a eficiência do Estado passa muito por esse caminho de conhecer cada um de nós o que nós precisamos e de fato o que precisa ser prestado de um jeito muito mais eficiente. Então, todos os países que a gente olhou o mundo afora têm essa característica. Uma segunda pesquisa, é um pouco mais recente, já é durante o período da pandemia, que é da Fundação Getúlio Vargas, que fala só sobre prova de identidade no Brasil, nós consumimos, setor público ou privado, algo como 101 a 170 bilhões de reais por ano. É só a gente chamar o Haddad aqui e falar, escuta, se a gente resolver esse problema, o seu problema, o déficit fiscal acabou, né? O pacote não bateu nem 100, a gente gasta... É o valor da PEC de transição. É o valor da PEC de transição, exatamente isso. Então, acho que quando a gente olha para esse poder do dado, que quando utilizado com inteligência, retorna em eficiência, em menos fraudes, em transações mais seguras, e entendendo que quanto mais a gente conhece, melhor a gente decide. Então, é a tomada de decisão, não importa se você é um diretor de empresa, se você é um gerente, se você é um gestor público, tomada de decisão baseada em dados, em evidências, são as melhores decisões. Uhum. Você pode errar uma primeira, seu modelo de dados melhora, você toma uma decisão melhor depois, mas é infinitamente muito melhor do que tomar uma decisão por intuição. Então, isso foi, inclusive, o que nos aproximou muito, né, do CLP, na medida que a gente tem esse mesmo fundamento nos valores. Quanto melhor a gente toma decisões, né, mais a gente consegue transformar a sociedade que a gente vive e fazer um Brasil melhor. E só é possível tomar melhores decisões quando a gente consegue interpretar bem os dados.
Então a gente se aproximou muito, né, não só do CLP, como também do ranking de competitividade promovido pelo CLP junto aos estados, onde você tem uma série de indicadores que você começa a se capacitar para poder melhorar a sua musculatura de ser um estado mais eficiente, né? Lembra sempre que a presença do estado tem que ser do tamanho ideal, nem de mais, nem de menos, mas tem que deixar a economia fluir. E quando ele consegue se centrar no regulatório, na determinação das políticas, e essas são as boas políticas, porque ele tomou essas decisões baseado no conhecimento da sua população, da sua base de carência, de necessidades do grupo que ele precisa atender, então essas políticas tendem a ser cada vez melhores. Então a gente fez várias atividades, desenvolvemos junto com o CLP uma série de ações, porque no centro de tudo a gente quer estimular que cada vez mais governantes, e a gente vê uma geração nova de governantes, graças a Deus, que estão conseguindo entender o poder da mudança, o poder de uma sociedade digital, o poder dos dados, né? Isso tudo começa a ficar muito mais claro e eu, nesse ponto eu sou um otimista absoluto em relação ao Brasil, porque cada vez mais melhores decisões, se não são as melhores do mundo que poderiam serem tomadas agora, elas estão melhorando em termos de qualidade. Então isso nos dá bastante orgulho, inclusive, de estar participando do ranking de competitividade e nessa parceria com o CLP, com o qual a gente criou, inclusive, uma plataforma para poder inspirar os estados ou os municípios a buscar benchmarks nacionais ou internacionais, porque no fim do dia a gente tem um planeta que aprende, um país aprende com o outro, a gente olha para as sociedades que mais evoluíram no mundo e a gente vê claramente que esse processo de digitalização, de redesenho das jornadas do serviço, das jornadas que o cidadão consome do privado ou do público, mas especialmente aquilo que o governo conseguiu criar em termos de políticas essenciais e infraestrutura essenciais para que essa sociedade opere com base em confiança. A gente tem excelentes exemplos da Índia, a Estônia, a Singapura, a Inglaterra, a Portugal, que você citou. Enfim, temos uma enormidade de inspirações, mas a gente tem que botar o nosso plano em marcha. A gente precisa aqui fazer a diferença dentro do Brasil, para que daqui a uma década a gente fale, uau, o Brasil não é o primeiro no ranking em fraude, o Brasil é o primeiro no ranking em segurança, em transparência de uso do dado. Essas notícias boas que também estimulam a gente a seguir criando o melhor portfólio para que o Brasil se transforme e a gente faça a diferença na vida das pessoas. Wilson, um dos grandes problemas que você tem no setor público é banco de dados que não conversam, né? E isso faz parte dessa cultura de criar feudos na gestão pública. Aqui tem um sistema que só eu sei funcionar, que não conversa com o outro. Então, retomando aqui o exemplo de obras de infraestrutura, o licenciamento não foi aprovado aqui, que depois não passa na licença ambiental ali e tal, e tudo vai atrapalhando o ritmo dessas obras fundamentais. O que a Valid pode fazer para ajudar a integrar esses bancos de dados e quebrar com esses feudos? Eu sei que isso tem um custo político muito mais do que tecnológico, mas é fundamental fazer para que nós possamos compartilhar mais dados e aí sim aumentar a política baseada em dado em evidência. Acho que nós temos bons exemplos recentes que a partir de 2023 nós começamos a ter experiências ou com o Ceará, ou com o Piauí, ou com o Maranhão, ou mesmo com Minas Gerais, ou com o Rio Grande do Sul, ou com São Paulo, ou com Goiás. Na prática, o grande problema dos databases feudais é que todo mundo defende aquilo como o seu. Né? Exatamente. E na medida que ele imagina uma integração de bancos de dados, ele imagina que ele está entregando o seu poder para uma outra secretaria, entidade ou uma outra esfera de poder. Na prática, o que a gente fornece do ponto de vista de portfólio é um modelo de tecnologia que não é de integração, mas ele é de interoperabilidade. Ou seja, você mantém o domínio sobre o seu feudo, se assim a gente pode chamar, sobre o seu database. Ninguém toca naquilo porque você tem razões, inclusive históricas, para poder ter aquela constituição específica daquele banco de dados, mas você cria camadas onde as informações essenciais trafegam de um para o outro com regras de acesso e regras de negócio muito bem definidas, mas que permitem a um gestor de mais alto nível que precisa prover
um serviço mais amplo para o Estado e não somente de uma secretaria, por exemplo, consiga definir uma política pública mais adequada. Porque a conversa entre esses databases, respeitando regras de acesso, de tempo que você fica com aquela informação, permite que a informação fundamental venha para você. Isso faz com que você tenha muito mais eficiência no uso do dinheiro público. Vou dar um exemplo muito clássico. Nós vamos fazer um novo documento de identidade. Então, a gente tem todo o processo lá de onboarding, né, do cidadão para poder dar todos os seus dados. Passado pela etapa de dados biográficos, a gente tem a coleta de biometria, né? Coleta todas as nossas digitais, tira foto, etc. Beleza. Fechamos essa etapa, emitimos o documento de identidade. Preciso agora renovar minha carteira de motorista. Então, eu vou para um outro lugar, faço o mesmo processo, passo praticamente pelo mesmo ritual de entregar os dados, também faço a coleta biométrica, também faço a foto. É um outro custo. Que tal se a gente conseguisse fazer esses bancos de dados se interoperarem? E aí você começa a ter unicidade da informação. Eu começo a ter um tratamento mais diferenciado em relação àquela particularidade daquela determinada biometria, biografia, passo a ter eliminação de incongruências no banco de dados e passo a conhecer mais o cidadão. Então eu começo a ter esse link. O que a gente está fazendo é garantir que, respeitados os limites históricos, legais, que permitem construir aquele database específico, ele também possa compartilhar parte desta informação, não o database inteiro, para que a política pública superior consiga ser criada de maneira a tornar o Estado mais eficiente. É um pouco da tecnologia que a gente tem implementado em alguns estados. Essa é uma tecnologia importante porque numa era de Web 3.0, de uma sociedade absolutamente digital, quando a gente fala de inteligência artificial, deepfakes, quando a gente vai para uma computação pós-quântica, a gente também precisa ter todos os cuidados de uma criptografia pós-quântica ou em níveis que garantam que a segurança nesse tráfego de dados seja muito maior. Então, nesse modelo que a gente entrega tecnologicamente para os estados, e aí sim a tecnologia faz a diferença, esses altos níveis de criptografia que garantem a segurança by design na solução para que o dado não seja perdido, comprometido, mal utilizado, isso são partes de soluções sim tecnológicas que, junto com o esforço político, garantem que a gente tenha o dado a serviço de uma política 360 do Estado e não apenas de uma secretaria. Talvez essa interoperatividade que você está mencionando, ela é essencial numa área vital hoje para o Brasil, que é a questão da segurança pública, né? Sem dúvida. Nós precisamos compartilhar mais dados de polícia civil, militar, com polícia federal, fronteira, defesa, COAFs, inclusive para vencer a grande batalha contra o crime organizado, né? Acho que esse é o grande ponto. O inimigo ficou muito grande, né? O inimigo ficou muito grande. Aliás, está infiltrando nas paredes Exato. do Estado cada vez mais, né? Exato. Você tem algum bom exemplo ou alguma boa experiência que nós começamos a melhorar esse uso da inteligência para desenhar políticas públicas melhores na área de segurança? Nós temos nosso histórico, o histórico da Varig, a gente tem os clientes do Estado ou a Secretaria de Segurança Pública e Detrans, tradicionalmente são nossos clientes ao longo de 2, 3 décadas. A gente vê um movimento diferente nesse momento, onde consórcios estaduais ou estados vizinhos começam a ter a preocupação, dada a potência do inimigo, de começar a trocar informações a respeito de cidadãos da sua base biométrica do seu estado, podendo compartilhar uma informação com o estado vizinho. Um exemplo, se tem um criminoso de São Paulo que cometeu um crime no Espírito Santo, o time da polícia científica da Polícia Civil do Espírito Santo não consegue acessar o database de São Paulo. Então a gente começa a ver no Sul, no Nordeste, no Sudeste, iniciativas das polícias, da Secretaria de Segurança, onde essa tecnologia de interoperabilidade agora permite que você não entregue o seu database, mas que você compartilhe informações para fins de elucidar um crime. Então isso é um movimento recente, um movimento novo. Nós estamos provendo os clientes, os estados que a gente opera com esse tipo de tecnologia, e eu acredito que isso vai ser
um importante passo para a gente avançar no controle, especialmente do crime organizado. Tem uma etapa acima disso, que é a integração ou a interoperabilidade desses databases estaduais com o nível federal. Existe vontade, mas ainda não existe ação prática colocada em curso. Mas eu acho que isso é inevitável e nos próximos anos a gente vai ver esse modelo de tecnologia sendo aplicado também entre os estados e o federal. Qual é o principal desafio, você vê hoje, da Valid no setor público, com essa grande mudança tecnológica que é o ingresso da inteligência artificial também entrando cada vez mais em governo? Qual que é o grande desafio que você tem aí pela frente de 2025, 2026? Acho que é um desafio de tempo, né? A gente adoraria fazer as coisas muito mais rápido. Então tem um timing para tomada de decisão e para a implementação dessas decisões sempre um pouquinho mais lentos, característico de um ambiente mais público, que tem toda uma justificativa, inclusive, de assim o ser. Mas eu acho que a gente tem um desafio enorme de alocar o recurso na prioridade correta. Né? Quando a gente fala de dados, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente precisa construir uma infraestrutura que permita que a inteligência artificial consiga produzir os seus efeitos positivos na gestão pública de uma maneira mais rápida. Então, acho que tem todo um desafio aqui de proteção do dado, de ajuste das infraestruturas estaduais, do modelo de operar em nuvem, de profissionais capacitados para poder modelar a linguagem e os algoritmos que vão interpretar aquela certa massa de dados, porque é daí que sairão ou boas decisões ou más decisões. Então, eu acho que tem uma velocidade maior investido muitas vezes na aquisição ou no dispêndio do recurso. Minha visão é que deveríamos ter uma velocidade talvez até um pouco menor na aplicação e maior primeiro no estudo, no impacto, na melhor escolha das melhores tecnologias, para que isso seja algo que, terminando um governo, não precise se repetir completamente o investimento no próximo e seja muito mais uma política de Estado do que de governo, mas esses desafios são os que a gente está enxergando pela frente. Como a gente pode ajudar nisso? Ajudando com inteligência, ajudando com os nossos modelos de linguagem, os nossos modelos de dados, a nossa experiência aqui no Brasil e fora do Brasil, consiga ajudar os governantes a tomar a melhor decisão possível para poder fazer a melhor escolha e obter o resultado o mais rápido possível. Quanto mais cedo a gente conseguir resolver os problemas estaduais, municipais e do Brasil, mais o Brasil fica melhor. E o Brasil melhor é o que a gente quer. Wilson Bressan, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Acho que você deu uma esperança para nós que os dados podem ajudar cada vez mais a melhorar a qualidade da política pública e a política pública baseada em dado e evidência. Muito obrigado. Obrigado a você, Felipe. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.